A Feira dos Casamentos, de J. W. Rochester, parte 6, O Testamento de Olaf. Alguns dias após seu retorno a Estocolmo, a Sra. Eriksson foi surpreendida com a visita do velho Just, fiel camareiro de Olaf. Entremeando suas palavras com lágrimas amargas, o ancião anunciou que seu patrão estava à morte. Já há alguns meses, suas forças vinham se extinguindo dia a dia. Já não deixava mais o leito e era evidente que o último momento aproximava-se. Na noite precedente, Just, que velava o doente, vira-o agitar-se sob as cobertas e em seguida pronunciar o nome de Sjohilde, julgando que ele sonhava, não ousara incomodá-lo, mas pouco depois, seu patrão pareceu realmente despertar e lhe perguntou se sabia do endereço de Madame Eriksson. Ante uma resposta negativa, ordenara-lhe que logo pela manhã procurasse informar-se e fosse pedir a Madame Eveline que viesse vê-lo com urgência, pois tinha algo de grave a dizer-lhe. Sem perda de um instante, Eveline, acompanhada de Justino, foi à residência do doente e seu coração se confrangeu dolorosamente ao penetrar o aposento fracamente iluminado, onde morria o homem fiel, de quem ela gostara como um parente, e que na sua lembrança conservara-se jovem, belo e feliz. Muito obrigado por ter vindo. Sinto-me feliz em vê-la antes de morrer, se bem que jamais pude decidir-me a reatar nossas relações de amizade, murmurou o doente, apertando-lhe com a mão descamada a da visitante. Não chore, Eveline, acrescentou, ao perceber que uma lágrima tombou sobre seus dedos. Estou no fim. Os sofrimentos são passados. Perdoei e encontrei a paz. Pobre Sjohilde foi punida mais do que merecia. O diário dela, que a filha me trouxe, revelou-me um abismo de infelicidade e sofrimento. Mas deixemos disso por enquanto. É sobre essa menina que desejo falar com a senhora. Esta noite tive com ela um sonho ou uma visão muito estranha. Digo sonho ou visão porque me é impossível precisar se foi em estado de vigília ou de sono que eu me encontrava. Mas o que é certo é que vi Sjohilde, e continuou. Ela estava com o vestido branco e tinha ao pescoço o medalhão que trazia no dia de nosso noivado. Estava jovem e bonita como naquele dia, só que mortalmente triste. Inclinou-se sobre mim e com uma palavra súplice disse: Olaf, você prometeu ajuda e apoio à minha pobre Tâmara. Olhe, estendeu a mão e um raio de luz se formou, como que saindo de seus dedos. Na extremidade daquele raio de luz, vi desenhar-se um quarto simples e sobre um leito vi uma jovem tão pálida, tão abatida, que mal pude reconhecer Tâmara. A deslumbrante menina que me trouxe a paz e o consolo aos meus últimos dias. Ainda uma vez ela disse: Olaf, pense em Tâmara. Sjohilde desapareceu e com ela a visão, mas estou convicto de que algo aconteceu à menina. Diga-me o que é, se a senhora conservou com ela as relações de amizade. Certamente, o que Tâmara sofreu há de ter causado grande aflição à sua mãe, pobre alma. É ao Senhor que ela veio implorar socorro para a filha, respondeu Eveline emocionada. Em seguida, ela contou ao doente tudo o que aconteceu desde que Tâmara deixara a Suécia, a ruína, a morte de Ardatov, a retratação de Anatoly, enfim, a luta corajosa da moça para manter-se com seu trabalho. Bem como as crianças, luta exaustiva que lhe provocara a doença mortal, da qual escapara por milagre. Ele ouviu o relato com vivo interesse, misto de admiração e pesar. Pobre criança, honesta e digna, tal como eu pensava. Mas por que não me escreveu ela? Eu lhe disse que seria sempre seu melhor amigo. E a senhora Eveline, por que não me contou isso? Enfim, antes tarde do que nunca. E desde que a minha cara Sjohilde veio interceder por ela, sei como agir. Pedirei à senhora, cara amiga, para vir aqui amanhã, ali pelas 11 horas da manhã, com seu marido, a fim de conversarmos sobre o assunto. Após haver falado sobre o passado, Eveline, notando o cansaço do doente, retirou-se, mas seu coração,
estava cheio de alegria e de esperança. Não havia dúvida de que Siddhartha haveria de assegurar o futuro da órfã. Suas suposições confirmaram-se logo que, ao chegar em casa de Olaf com seu marido, encontrou reunidos à cabeceira da cama um médico, um eclesiástico e um tabelião, que acabara de preparar um documento que em seguida foi lido em voz alta. Era um testamento em boa forma jurídica, pelo qual Olaf legava a Tamara Ardatov, filha de Nikolai Ardatov e Schwahild Lovenskiod, toda a sua fortuna, no montante de 1.600.000 riksdaler em dinheiro, depositados em banco, bem como as 2 propriedades e sua casa em Estocolmo, com tudo o que elas continham, móveis, prataria, enfeites e objetos de arte, avaliados em cerca de 1 milhão. Seguiam-se diversas cláusulas, obrigando a herdeira universal alguns legados e pensões, assim como presentes e lembranças a várias pessoas. Erickson e sua mulher estavam estupefatos, não imaginavam que Olaf fosse tão rico. Eveline observou timidamente que talvez o testamento lesasse direitos mais legítimos. Estou só no mundo. Desde que morreu minha única irmã, minha última vontade não prejudica direitos de ninguém, respondeu Olaf, assinando o documento. Em seguida assinaram 2 testemunhas. Preparou-se uma cópia do testamento e todos se retiraram, exceto Erickson e sua mulher. Apesar de seu esgotamento, o doente mostrava-se alegre e animado. Dentro em breve, diria a Schwahild que doei a sua filha todos os direitos que lhe teria doado se fosse minha própria filha. Ah, por que não teve ela o caráter mais enérgico, a calma fria dessa estranha menina? Não nos teríamos separado. Somente 2 vezes vi Tamara, mas ela me inspirou uma profunda afeição. Veja, Eveline, os olhos do Sr. Olaf são os de Tamara, o mesmo olhar. Você nunca o notara? Perguntou Erickson, muito admirado. É verdade. Seus olhos sempre me lembraram alguém, mas não podia precisar quem fosse. É uma estranha coincidência, mas é muito justo que a herdeira de meus olhos seja também a dos meus haveres, observou o doente com um sorriso, quando a senhora vai enviar a notícia da minha decisão. Acho que devo esperar que ela se fortaleça um pouco. Temo que a notícia imprevista de uma mudança de situação como essa lhe cause emoção forte demais e lhe seja prejudicial. A senhora tem razão. Deixemo-la restabelecer-se um pouco. Como se a animação e a concentração da energia vital e da vontade de Olaf por ocasião do testamento houvessem consumido suas últimas forças, ele começou a extinguir-se logo no dia seguinte, e após uma agonia calma e sem dores que durou 2 semanas, morreu pacificamente, cheio de fé e de esperança, numa vida melhor no além-túmulo. Foi enterrado, como de seu desejo, no parque do castelo à beira-mar, e 15 dias após o funeral, um pacote devidamente registrado, contendo uma cópia do testamento, um bilhete de próprio punho do falecido e uma longa carta de Eveline, seguiu para São Petersburgo. Após a partida de Madame Erickson com as crianças, a saúde de Tamara se refez rapidamente. A decisão tomada e a perspectiva de regressar ao lar amigo, que ela considerava como um abrigo de paz, haviam restituído a quietude à sua alma atormentada, e com as forças voltaram a energia e até mesmo a alegria um tanto cáustica que a caracterizava. Falara mesmo em retomar seu trabalho no atelier, mas a baronesa e o almirante opuseram-se energicamente, exigindo que ela repousasse e se deixasse cuidar até que aqueles que lhe proporcionavam tais confortos lhe dessem permissão para voltar ao trabalho. Tamara repousava, pois, fazendo diariamente um passeio a pé ou de carruagem, reconquistara a graciosidade e a boa disposição. A baronesa propôs-se passar em sua casa algumas semanas, mas ela recusou. Tinha necessidade de solidão e repouso, e não se sentia encorajada a reencontrar-se com Magnus. A senhora Belzoni vinha muitas vezes visitá-la. Uma noite em que a jovem senhora se encontrava de novo em casa de Tamara, esta perguntou-lhe o que fora feito do retrato de Ugarini, se o haviam terminado a tempo. Ah, sem dúvida, meu marido acabou. A senhora já havia trabalhado bastante e não havia muito a fazer. 2 dias depois ele foi entregue.
Mas não lhe contei ainda que eu assisti ao casamento do príncipe, o que foi uma proeza, pois eu não tinha convite para entrar na igreja. Enfim, enchi-me de coragem e pedi um convite a ele mesmo. Ele sorriu e me enviou 3. Foi soberbo. A noiva estava com um vestido todo bordado de prata e de diamantes. Brilhava como um sol, e contudo, apesar dessa incomparável vestimenta, não estava bonita. Quanto ao príncipe, estava pálido, sombrio e distraído. Nem parecia de forma alguma um noivo feliz. 8 dias mais tarde, ele partiu com sua jovem esposa para o exterior. Depois que a senhora Carlota saiu, Tâmara instalou-se numa cômoda poltrona ante a lareira, com os olhos fixos nas brasas que se extinguiu e cujo clarão avermelhado refletia-se nos objetos em torno. Ela começou a meditar. A imagem do príncipe Assênio projetava-se diante de seu espírito, evocando a lembrança de seu último encontro antes da doença e todos os incidentes ocorridos. Se eu fosse tão rica como Catarina, desejaria eu estar no lugar dela e desposá-lo? Perguntou-se involuntariamente. Não, e 1000 vezes não, murmurou. Enquanto um sentimento áspero e quase odioso invadiu seu coração, ser desposada por causa da fortuna, por um homem que não se ama e ser traída sempre que ele esteja fora do alcance da vista, e não ver a esposa senão um apêndice desagradável ao dote, que humilhação! Pouco a pouco, o devaneio de Tâmara extinguiu-se em doce sonolência. Seus olhos fecharam-se e ela adormeceu profundamente. Teve então um estranho sonho. Via-se num pequeno salão forrado de tecido púrpura e luxuosamente mobiliado. Ela estava de pé junto de uma lareira de mármore, com as 2 mãos apoiadas no encosto de uma cadeira, e presa de violenta emoção, fixava o Garine que, com a face inflamada, os olhos afogueados pela paixão, lhe falava de seu amor, aproximando-se dela e tentando atraí-la para si. Naquele momento, Tâmara julgou ver um grande espelho que lhe ficava em frente, deslizar a imagem de Magnus. Como que tomada de uma opressão, ela repeliu violentamente o príncipe e acordou. Trêmula, se recompôs e passou a mão pela testa. Que loucura! Murmurou ao cabo de um instante. Que sonho estúpido! Inspirada pela febre, evidentemente ainda estou doente. Chamou Fanny e mandou acender a lâmpada. Alguns dias mais tarde, pela manhã, após haver tomado o chá, Tâmara sentou-se à escrivaninha, disposta a escrever a Madame Erickson. Antes de começar, arrancou, como sempre fazia, a folha do calendário. Subitamente estremeceu e empalideceu. Como pudera esquecer que hoje era o aniversário da sua ruína, aquele dia terrível 2 anos antes, quando a desgraça desabara sobre sua casa. Abateu-se sobre a mesa e lágrimas silenciosas correram-lhe pela face. 1000 lembranças pungentes surgiam-lhe à mente. A fuga dos convidados, a morte horrível de Lúcia, a venda dos bens e a longa cadeia de humilhações e sofrimentos que se seguira. Um toque violento na campainha da porta e a voz forte de um homem que falava com Fanny interromperam os pensamentos da moça. Um instante depois, a camareira entrou trazendo um caderno e um volumoso pacote lacrado. Senhorita, assine aqui, por favor. O recibo do pacote vindo de Estocolmo, sem dúvida, de Madame Eveline. Tâmara assinou e, sob a impressão de suas penosas lembranças, virou e revirou com inquieto nervosismo o volume previsto, que lhe chegava naquele dia nefasto. Seria o anúncio de alguma nova desgraça? Com decisão febril, ela arrancou o envoltório. Vários papéis caíram sobre a mesa e ela reconheceu a letra da tia Eveline numa das cartas. Em 2 outras, as letras lhe eram desconhecidas. Havia também um documento oficial. Muito admirada, a moça desdobrou, mas à medida que lia, uma palidez lívida espalhava-se pelo seu rosto. O papel escapou-lhe das mãos trêmulas e, como que ébria, apoiou-se ao espaldar da cadeira. Girava-lhe a cabeça. A prostração, contudo, não durou muito. Passando as mãos sobre a fronte coberta de suor, Tâmara empertigou-se e tomou a carta de tia Eveline. Leu a seguir o bilhete escrito por Olaf e a carta do notário, que a convidava a ir tomar posse da herança. Pela 2ª vez, desdobrou a cópia do testamento
estava ali escrito com todas as letras que Olaf instituía como seu herdeiro universal, Tâmara da Tove. Seguia-se imponente inventário dos capitais, dos imóveis e tudo o que compunha a herança, bem como os donativos e outros compromissos que lhe eram solicitados e, enfim, as assinaturas de 2 testemunhas. Respirando a plenos pulmões, Tâmara afastou a cadeira e, com os olhos cintilantes, começou a caminhar nervosamente pelo quarto, para lá e para cá. Decididamente, ela não estava sonhando mais terminar a miséria, o trabalho assalariado, o abandono que a expunha à arrogância brutal do primeiro que aparecesse. Estava rica, milionária, mais rica mesmo do que Catarina. Um rubor ardente inundou sua face e um sorriso de orgulhosa satisfação entreabriu seus lábios. Possuía agora aquele encanto todo-poderoso que faz curvar todo mundo, mesmo aos pés da pessoa indigna, que faz dobrarem-se até as costas mais inflexíveis. Dispunha daquele metal fascinador, que só ele dá valor ao ser humano. Queria trazer de volta aos seus pés a turba egoísta e volúvel, e enfeitá-la com os encantos que passaram despercebidos enquanto ela foi pobre. Trêmula de emoção, continuou a caminhar pelo quarto. Por um momento, o orgulho daquele poder que o destina colocava em suas mãos absorveu todo o seu ser, mas pouco a pouco, a calma retornou e um traço sombrio desenhou-se em sua testa, e um sentimento de tristeza a oprimiu. Por mais poderosa que seja a riqueza, murmurou ela, não poderá restituir minhas ilusões perdidas, eliminar a desconfiança e o desgosto que me inspiram as criaturas. Ficou por alguns momentos absorvida nesses pensamentos. Depois sacudia a cabeça como que a expulsar dali as negras ideias. Boba que sou! Para que lamentar por ter tido meus olhos abertos? Teria sido melhor se eu fosse o joguete desprezível de um mundo mentiroso? Não, não. Bebi até a última gota essa beberagem amarga chamada desgraça, miséria, abandono, desdém, e agradeço a Deus por ter visto os homens na nudez de suas condições morais, quando fugiam da deserdada, da qual pensavam não ter jamais necessidade. Além disso, tia Eveline tem razão, mesmo essa turba há corações generosos. Sentou-se à escrivaninha e apanhou uma folha de papel que releu atentamente. Era o pedido de casamento de Magnus. Um sorriso bom e alegre transitou pelos seus lábios. É preciso um pouco de paciência ainda, meu pobre Magnus, murmurou ela, tornando a dobrar a carta. Deixa-me divertir um pouco, sondar a baixeza das pessoas sob um novo ponto de vista. Depois disso, sem pesar, virarei as costas a todos. Tâmara apoiou-se sobre a mesa e abismou-se em tamanho caos de pensamentos e de projetos futuros, que nem ouviu a campanha e não percebeu a entrada de seu padrinho, senão quando ele lhe tocou o ombro. — Que tem você, Tâmara? Está indisposta? Perguntou o almirante, fitando inquieto o rosto afogueado da moça. — Não, tio. É de alegria minha emoção. Veja, leia isto. E ela pôs nas mãos o testamento e a carta de Olaf. Sergei leu, esfregou os olhos, leu de novo, e em seguida, tirando o documento sobre a mesa, abraçou Tâmara e exclamou: — Ai, minha filha, eis aí uma verdadeira história das 1001 noites. Eu a felicito, e que Deus proporcione a paz dos eleitos a esse bravo e generoso Olaf, que fez de você a princesa de um conto de fadas. Sentaram-se ambos ao divã e conversaram o melhor que podiam. A emoção era muito grande e o almirante, sobretudo, não conseguia superar seu estado de surpresa. Aí está uma história que vai fazer tagarelar toda a cidade de Petersburgo. Levarei a novidade fresquinha esta noite ao baile da Marinha e vou me divertir com o espanto e a inveja daquela gente. Um clarão brilhou subitamente nos olhos de Tâmara. Você vai ao baile esta noite, tio? Então eu lhe peço, me leva. Você quer ir ao baile? Você que detesta toda espécie de reunião? Perguntou o almirante admirado. Claro que levarei você com prazer, só que não compreendo nada quanto às suas intenções. Veja bem, disse ela. Estas são as últimas horas durante as quais vou desfrutar o privilégio de ser pobre e de ver as caras sem as máscaras. Quero aproveitar a oportunidade para encontrar-me
como deserdada da sorte com meus conhecidos, frequentadores do salão da baronesa. Será a primeira vez que me verão após a doença e estou muito curiosa por saber como serei recebida. Um sorriso estranho errou sobre seus lábios. O almirante balançou a cabeça. Você às vezes é um verdadeiro Maquiavel. E outra coisa, você tem um vestido apropriado. Vou vestir-me com a maior simplicidade. Não se esqueça de que a pobre Tâmara que vai ao baile sorriu maliciosamente. Além disso, peço-lhe que me dê algum dinheiro. Não foi menor a surpresa de Fanny ao ver sua jovem patroa regressar de uma ida à cidade. Trazia uma grande caixa de papelão e vários embrulhos menores, mas a surpresa virou inquietação quando Tâmara mandou-lhe acender as velas na parede, entre as janelas, e declarou que iria ao baile. Será que a senhorita teve uma recaída? Confidenciou ela a Charlotte. Ela quer ir ao baile. É verdade, senhorita Tâmara, que a senhora quer ir ao baile? Mas isso é um milagre, observou a fiel governanta. E enquanto falava e pensava, ia examinando curiosamente o vestido de seda branca, os buquês de flores e as longas luvas que Fanny ia retirando das caixas. Tâmara contemplou as faces desconfiadas e explodiu numa descontraída gargalhada. Sim, minha boa Charlotte, vou ao baile. Estou alegre, porque uma grande felicidade me aconteceu, disse pousando as mãos aos ombros da velha servidora. Os bons tempos estão de volta. Você vai dirigir novamente uma riquíssima mansão e Fanny será camareira de uma dama elegante. O pacote que chegou hoje de manhã de Estocolmo me trouxe a notícia de uma herança. O Sr. Olaf me fez sua herdeira universal. Fanny ficou muda de estupefação, mas Charlotte deixou escapar um grito e, deixando-se cair sobre uma cadeira, juntou as mãos acima da cabeça. O Sr. Olaf, o mais rico amador de Gotemburgo, o noivo da senhorita Schwarhilde, balbuciou ela atônita. E ele deixou tudo para a senhora? As casas em Estocolmo e em Falknas e tudo mais? Tudo. A casa, Falknas, o castelo junto ao mar e mais de 1 milhão em dinheiro vivo, respondeu alegremente Tâmara. Com um grito de alegria, Fanny atirou-se aos pés da patroa e cobriu suas mãos de beijos. Em seguida, agarrando-se a Charlotte, começou a rodopiar com ela por todo o aposento. Largue-me, sua doida. Como você pode fazer uma coisa dessas na presença da senhorita? Exclamou a governanta sem fôlego. Vai, está na hora de Tâmara Nikolaiva vestir-se. Ao pentearem e vestirem a moça, as duas fiéis servidoras foram informando dos pormenores do miraculoso evento. Em seguida, puseram-se a contemplar extasiadas a boa aparência e a elegância da jovem senhora. Efetivamente, Tâmara estava encantadora no seu simples vestido branco, ornado de fitas de veludo negro e com um raminho de flores à cintura. Com uma estranha sensação de quietude, ela tomou seu lugar na carruagem ao lado do almirante, e enquanto a condução rodava rapidamente rumo à escola de cadetes da Marinha, a moça devaneava. O primeiro baile a qual comparecera ao regressar da Suécia lhe veio à memória. Como se sentia feliz, ingênua e confiante naquele tempo. O garinho ideal de seus sonhos sentara-se em frente dela. A vida, o futuro, se lhe apresentavam como uma perpétua festa. Que abismo a separava desse passado, que, no entanto, estava apenas 2 anos e meio. O ideal ficara irremediavelmente desbotado. A confiança desaparecera e a vida, na sua crua nudez, destruíra brutalmente a ingenuidade e ilusões. É claro, nada seria mais diferente da entusiasta e risonha Tâmara de então, do que a mulher fria e enérgica, que, cheia de zombeteria e satisfação, estava preparando uma armadilha à baixeza humana. Ela sabia que naquele baile numerosas alfinetadas viriam ferir seu amor próprio, mas daquela vez ela se sentia invulnerável. Não estava ela protegida por uma dupla couraça, o orgulho e o ouro? O ouro, esse mago que em poucas horas transformaria os insolentes em admiradores, os indiferentes em amigos devotados. Os salões regurgitavam de gente quando Tâmara entrou pelo braço do almirante. Pouco se dançava por causa da multidão, e somente dentro de um círculo de privilegiados, formado por cadeiras,
Os efeitos do baile giravam alegremente, sob a admiração da turba de curiosos que se comprimiam em torno. O almirante e sua afilhada atravessaram os salões, tocando saudações com numerosos conhecidos. Mas intimamente, divertida, Tâmara observou como os jovens que frequentavam a casa da baronesa escorregavam diplomaticamente ao lado deles, saudando-os apressadamente ou fingindo-se muito ocupados. Perdiam-se na multidão sem demonstrar tê-los notado. Evidentemente, todos tinham receio de ser obrigados a convidar Tâmara e perderem tempo inutilmente, quando tantas damas mais úteis esperavam por sua iniciativa. Ninguém se interessou sequer por informar-se de sua saúde. É claro que ela estava muito bem, do contrário não teria vindo ao baile. Contrariando o almirante por várias vezes, demonstrara seu desgosto, mas sempre que seu olhar rápido fitava o rosto de sua companheira e o indefinível sorriso que perpassava pelos seus lábios, ele sentia tranquilizar-se. Já há cerca de 1 hora, desfilavam assim pelos salões, quando o almirante avistou um elevado dignatário, a qual ele desejava falar. Espera-me 5 minutos aqui perto destas plantas, pois tenho que dizer algo ao general Ivinéter, disse ele, deixando o braço da afilhada. Tâmara fez menção de aproximar-se do arranjo de flores exóticas para não ficar na passagem, por onde circulavam as pessoas. Subitamente alguém chocou-se tão violentamente com ela que quase perdeu o equilíbrio. Virou-se e fitou com olhar fulminante o cavalheiro que sem a menor cerimônia lhe obstruiu o caminho. Era Fallenberg, que conduzia pelo braço uma dama já bem madura, coberta de diamantes e em cuja conversa ele parecia totalmente concentrado. Parecia, pois Tâmara percebeu o olhar malicioso que lhe deixou escorregar até ela, provando que o encontrão havia sido proposital. Tio Sergei, quero ir embora para casa. Já me diverti bastante por hoje, comentou ela com um sorriso, quando seu padrinho voltou para perto dela. Acho também que será melhor você ir. Essa balbúrdia e esse calor são prejudiciais aos seus nervos, ainda enfraquecidos, respondeu Sergei, tomando-lhe o braço e caminhando na direção dos vestiários. Após instalar Tâmara na sua carruagem, o almirante retornou à festa e se dirigiu ao buffet, ardia de vontade de lançar agora a grande notícia da herança. Logo avistou Fallenberg, que serviu um prato destinado sem dúvida a uma dama, com frutas e bombons. Ao virar-se, ele também notou a presença do almirante e, vendo-o sozinho, aproximou-se com vivacidade. Os 2 homens trocaram algumas palavras e, em seguida, Sergei observou. Que pena não havermos nos encontrado antes. Eu estava com Tâmara e você poderia tê-la felicitado pela sua recuperação. Por isso e por outra coisa, ela acaba de receber magnífica herança. Um parente de sua mãe deixou-lhe um legado de mais de 2 milhões. Fallenberg ficou mudo por um momento, com o prato a tremer-lhe nas mãos, enquanto os olhos dilatados exprimiam um misto cômico de espanto, de consternação e de raiva íntima. Por um esforço de vontade, Eitel tentou mascarar aquela derrota que lhe sabia muito bem ter ficado visível demais. Será possível? Exclamou ele subitamente com veemência. Sinto-me verdadeiramente feliz por aquela encantadora e inteligente moça. Amanhã mesmo estarei em sua casa para expressar-lhe tudo o que significa para mim esse feliz evento. Como o senhor pode ir lá, Fallenberg? Disse o almirante sem poder controlar o riso. Como? Não cabe aos amigos antigos o direito de serem os primeiros a apresentar seus votos de felicidades, pois estou impaciente para me informar pessoalmente da saúde de Tâmara, se bem que Madame Raban me haja assegurado que ela vai bem. Certamente, pois ela veio ao baile. Foi uma pena que eu não a tenha visto, mas perdão, excelência, devo voltar para junto de Madame L. Na manhã seguinte, Tâmara foi à casa da baronesa para lhe falar da sua felicidade. Encontrou a velha senhora vestida para sair, com um agasalho e colocando um chale de lã à cabeça. A senhora está de saída, velha, e não quer incomodá-la. Nada disso. Vou por um quarto de hora à casa de Liliestiena, que está doente há vários dias. Quero ver como ele está. Espere-me um pouco, minha filha. Vera Petrovna, se a senhora não acha inconveniente, deixe-me ir também,
pois o barão demonstrou tanto interesse durante minha doença. Claro, venha. Quem poderia objetar a isso? Disse a baronesa muito divertida ante o rubor e a hesitação de Tâmara. Em seguida ajuntou, pobre rapaz, ficará muito feliz ao ver em sua casa o seu ideal feminino, como ele costuma chamá-la na sua ausência. Antes disso, eu queria contar-lhe algo. E a moça narrou o acontecimento que fizera dela uma herdeira. A baronesa deixou escapar um grito de surpresa e, em seguida, impaciente por transmitir a Magnus a incrível aventura, pegou Tâmara pela mão e saíram. Foi com um estranho sentimento que a moça cruzou a soleira da casa daquele homem generoso, que somente ele o havia amado por ela mesma e havia desejado protegê-la das misérias da vida. Informada pelo lacaio de que o barão estava em seu gabinete de trabalho, Madame Raban, que conhecia bem a disposição da casa, entrou no salão. Com curiosidade, Tâmara examinou o vasto aposento ricamente mobiliado e adornado de flores e de obras de arte, mas subitamente um grande quadro atraiu sua atenção. Era um retrato de Magnus de pé, em uniforme de gala. Com estranho interesse, Tâmara contemplou a imagem do brilhante oficial, tão diferente do pálido e calmo sábio que ela conhecia. Foi para sua noiva que ele se fez pintar, murmurou a baronesa. O jovem doente estava estendido sobre uma poltrona, apoiado em almofadas, ouvindo os passos bem conhecidos de sua vizinha, e pertigou-se como pôde, mas um súbito rubor cobriu-lhe a face. Acabara de notar a presença de Tâmara, que, perturbada e indecisa, estacara a soleira da porta. Veja quem lhe trago, disse a velha senhora com bom humor, mas aproxime-se, Tâmara. Eis aí dois ingênuos. O senhor é tímido assim quando vestiu o uniforme barão. A moça aproximou-se vivamente e estendeu as duas mãos a Magnus, que as levou aos lábios, sem perceber o olhar estranho e brilhante que ela fixou nele. Mal se sentaram. A baronesa começou a contar a grande novidade. Extrema palidez cobriu a face de Magnus, quando soube da súbita fortuna de Tâmara. Dominando-se com esforço, ele a felicitou. A jovem percebeu sua perturbação, mas continuou a falar alegremente, e com o relato bem-humorado da sua ida ao baile, fez rir até as lágrimas os seus ouvintes. Após uma hora de conversação, elas se foram. No mesmo dia, foi decidido que Tâmara se instalaria por 2 ou 3 meses na casa da baronesa. Iria em seguida à Suécia tomar posse de sua herança. Foi concedida uma licença a Charlotte para ir a Uppsala visitar uma irmã que ela não via há 30 anos. Depois de acomodar-se em casa de sua velha amiga, uma vida que fazia começar a de outrora começou para Tâmara. Tomara-se o centro da sociedade que frequentava a mansão de Madame Raban, e as adulações mais solícitas cercavam a jovem bela herdeira. Até mesmo a moça severa e sedentária parecia transformada. Aceitava com invariável afabilidade os convites, parecia encantada com o carinho que lhe prodigalizavam as mamas que tinham filhos casadouros. E quanto aos jovens que assediavam continuamente seu coração e seu dote, ela utilizava-se de uma tática dissimulada que positivamente intrigava a baronesa, acolhendo a todos com o mais gracioso e encorajador sorriso. Ela distribuía tão habilmente seus favores que todos os adoradores se deixavam iludir ante a esperança de serem o preferido de sua escolha. Alguns impacientes demais em ver capitular a bela fortaleza dourada, arriscaram-se ao pedido formal e foram rechaçados. Ante a primeira palavra de amor, o sorriso sedutor de Tâmara empalidecia e uma indefinível expressão brilhava em seus grandes olhos cinzentos. Ela parecia divertir-se com o despeito daqueles homens que a haviam conhecido pobre, quando nenhum deles manifestara o menor interesse por ela. Fallenberg apresentou-se à casa da baronesa com seu descaramento habitual, mas ante suas sentidas felicitações, a moça respondera com um desdém e uns sarcasmos tão pouco dissimulados que Eitel compreendeu incontinente a inutilidade de suas demonstrações de amizade e, ainda que fervendo de raiva íntima, voltou ao seu papel de um ocasional conhecido. Não obstante, ele ia com frequência à residência da baronesa, principalmente pela manhã,
e entrando uma vez inopinamente no gabinete, Tâmara viu perplexa Madame Raban pálida, de olhos cerrados, sentada numa cadeira enquanto Fallenberg, com as mãos estendidas sobre a cabeça dela, magnetizava. Ele estava rubro, com as veias da fronte estufadas e tão absorvido na concentração de sua vontade que não percebeu de pronto a presença da moça. Mas como se sentisse o olhar perscrutador que ela fixava nele, o oficial virou-se bruscamente e seus olhares se encontraram. Um clarão de disfarçada maldade brilhou nos olhos azuis de Fallenberg, mas dissimulando sua cólera, ele fez alguns passos sobre a cabeça da baronesa e, após uma breve conversação, desculpou-se contra os compromissos e retirou-se. Meu Deus, Vera, por que a senhora permite que esse homem a magnetize? Mas, minha querida filha, é Cauchas que mandou. Para aliviar minhas dores de cabeça, me sinto muito bem e ele trata de mim. Não posso crer que o tratamento desse hipócrita lhe seja salutar, o que significa esse cheiro acre e desagradável que enche o aposento. É o aroma especial de Cauchas e que ele exala ao me magnetizar incorporado ao seu médium. Eu considero muito agradável, mas já sei que você o condena na sua aversão por tudo que provém desse pobre Eitel. O almirante também veio à noite e Tâmara contou-lhe a cena presenciada pela manhã. Não compreendo a finalidade dessa comédia, pois não acredito no seu poder curador, acrescentou ela. Quem sabe, talvez ele seja um hipnotizador e queira sugerir a Vera Petrovna que eu faça seu herdeiro. Ela é rica e não tem filhos, respondeu Sergei com um sorriso. Era o fim de abril e Tâmara mencionou sua partida para a Suécia, que esperava concretizar no princípio de maio. A baronesa, contudo, a persuadiu a não se apressar, por causa de uma brilhante união em vista, que a velha dama desejava ardentemente ver concluída. O pretendente privilegiado era um jovem conde de Metlov, brilhante cavalheiro, cujo padrão de vida principesco e os inúmeros golpes de sorte eram tema predileto dos mexericos de toda a cidade. Era um homem muito belo, sedutor em suas maneiras e parecia muito apaixonado por Tâmara. Uma velha tia dele, antiga companheira de colégio de Madame Raban, promovia 1000 investidas junto à moça, suplicando a Vera Petrovna empregar toda a sua influência para arranjar as coisas. Por isso, as duas velhas damas ficaram profundamente aborrecidas quando Tâmara recusou, com toda a franqueza, o pedido de casamento do conde permaneceu inabalável ante toda e qualquer tentativa de persuasão. Pela primeira vez, a baronesa fez uma cena com sua amiga favorita, censurando-a pelo rancor anticristão que a tornava desagradável a todo homem que se aproximava dela, acrescentando que o orgulho e o dinheiro viraram a cabeça dela e, por fim, declarou que, como todas as jovens exigentes demais na escolha, acabaria solteirona. Tâmara aguentou a borrasca com a maior fleuma e somente respondeu com um sorriso e um beijo ao mau humor da velha amiga. À noite daquele dia tempestuoso, Magnus foi visitá-las. Ele era agora hóspede muito raro, e desde que a moça se instalara em casa de Madame Raban, ele evitava claramente vê-la com frequência, temendo, evidentemente, encontrar alguns dos numerosos visitantes que frequentavam com assiduidade o salão da baronesa. Ele chegou cedo. Mas como Vera Petrovna tinha uma carta urgente a escrever ao seu marido, ausente a serviço, pediu licença aos dois jovens que ficaram sós. Estabeleceu-se um silêncio, pois as conversas entre eles agora não tinham a animação de outrora. De repente, Tâmara tirou seu bordado para um lado, arrastou o tamborete para junto da cadeira do barão e, após um momento de hesitação, disse visivelmente constrangida: Eu quero fazer-lhe um pedido, Sr. Lilienstierna. A mim? Perguntou Magnus, levantando a cabeça admirado. Notando, porém, a perturbação da moça e o rubor que lhe subiu ao rosto, acrescentou vivamente: Disponha de mim. A senhora sabe que me sentirei muito feliz em poder ser-lhe agradável. Tâmara ergueu a cabeça num gesto brusco e decidido que lhe era peculiar, e seus olhos voltaram a brilhar intensamente. Pois bem, devolva-me aquele bilhete que lhe enviei quando fiquei doente, ou melhor ainda, destrua-o.
Foi a vez de Magnus rusbecer. Bem, se é isso que a senhora deseja, respondeu ele com voz incerta. Isso não é tudo. Esqueça as palavras injustas escritas sob a impressão de uma baixa insinuação que me havia sido feita. O que vou dizer-lhe é a minha verdadeira resposta. Ela inclinou-se, seu olhar velado e afetuoso mergulhou nos olhos do seu interlocutor. Aceito a sua oferta generosa, Magnus, e a proteção do seu amor e do seu nome. Quero ser sua mulher e amá-lo com toda a minha alma. Intensa coloração inundou a pálida face do jovem. Que está dizendo, Tâmara? Devo aceitar seu sacrifício. Ligar a senhora a um incurável enfermo. Não e não. Quais, naquela ocasião, oferecer-lhe um abrigo contra a maldade humana. Agora tudo está mudado. Muitos homens belos e sadios põem o amor aos seus pés. Qualquer deles pode proporcionar-lhe uma vida feliz e brilhante. Porque a senhora os recusa? Não é natural que me prefira a eles. É natural, porque estou convicta de que somente o senhor Magnus me ama pelo que eu sou, disse firmemente Tâmara. Todos esses homens que me têm pedido em casamento só me inspiram desconfiança e antipatia. A maioria deles me conheceu ainda enquanto meu pai vivia, e ninguém me deu a menor importância. Ninguém gostou de mim enquanto eu fui pobre. Não me tornei nem mais bela e nem mais inteligente, nem mais virtuosa agora. Está bastante claro, portanto, que os milhões que me vieram ter às mãos e não a minha pessoa é que despertaram tanta cobiça. Antes de tomar uma decisão, quis testar a mim mesma, e lhe juro que meu coração permaneceu frio. Nenhum dos pretendentes me agradou, e a raiva e o despeito que minha recusa provocou me divertiram e me encheram de desprezo. E somente ao senhor Magnus que desejo desposar. Ah, isso é impossível. A vida é longa, Tâmara, e pode chegar um tempo em que você venha maldizer seu generoso arrebatamento, murmurou Magnus, apertando a cabeça entre as mãos. Ligar o seu futuro radioso a um paralítico, condená-la ao papel de uma permanente enfermeira é o mesmo que desafiar a Deus. Tâmara ouvira tudo com espanto. Subitamente as lágrimas saltaram de seus olhos e ela exclamou com uma voz vibrante e entrecortada. O senhor me recusa, Magnus. O senhor. Estou, portanto, mais pobre do que nunca, pois o único homem que me amou pelo que sou não me quer mais. Assustado ante a sua violência, subjugado pelas suas lágrimas, o jovem tomou-lhe as mãos. Tâmara, como pode explicar assim minhas apreensões? Não chore, minha bem-amada. Claro, eu aceito como um presente do céu, como um raio de sol nas trevas de minha vida, e que Deus nos abençoe e nos proteja, para que a senhora jamais lamente a hora que nos uniu. Jamais, estou certa, terei alguma coisa a lamentar, respondeu Tâmara sorrindo por entre as lágrimas. Magnus atraiu-a para si e levou apaixonadamente aos lábios as pequeninas mãos que tinha entre as suas. Nesse instante, a baronesa surgiu à soleira da porta e estacou como que petrificada. Se ela não estava com uma perturbação na vista, o que estaria acontecendo ali? Tâmara, que tudo percebeu ao levantar a cabeça, correu para ela e abraçou-a efusivamente. Querida Vera Petrovna, felicite-me. Acabo de ficar noiva de Magnus. Meu amor por ele é a explicação da recusa aos outros pretendentes. E não serei uma solteirona, como a senhora me predisse hoje pela manhã, acrescentou ela rindo. A velha senhora parecia um tanto aturdida. Contudo, felicitou cordialmente o barão e, finalmente, deixou-se levar pela animada conversação dos dois jovens. Após o chá, a moça, cujo entusiasmo e alegria pareciam inesgotáveis, expôs seus planos futuros. Espero partir dentro de 10 dias para tomar posse da herança, disse ela, e terminadas as formalidades, irei ao exterior com tia Eveline. Ela já concordou. Em Paris comprarei meu enxoval e na volta passarei por Nuremberg, que há muito tenho vontade de conhecer. Lá desejo também encomendar alguns móveis em estilo gótico e renascentista. Adoro esses velhos móveis entalhados e as janelas de vitrais coloridos. Vejo que você tem inclinações à prodigalidade, observou Magnus com um sorriso. Ela sacudiu a cabeça rindo. Não, mas é preciso organizar-se com gosto. E como não daremos bailes nem festins, recuperaremos o dinheiro gasto.
Espero admirar uma casa situada no cais do Almirantado e que Sergei me aconselhe a comprar. Mas voltemos aos planos. Do exterior, irei diretamente à sua propriedade, para onde você irá sem dúvida, e lá nos casaremos na presença das testemunhas apenas indispensáveis. Aí, pelo meado de outubro, nossa residência estará pronta, acho eu, e então poderemos instalar-nos nela. Agora diga-me, meu futuro senhor e mestre, se meus projetos lhe convêm e se o senhor lhes concede sua elevada aprovação. Sem dúvida, concordo com tudo, e agradeço-lhe particularmente a delicada lembrança de celebrar nossa união em minha casa no campo, e na mais estrita intimidade. Você adivinhou e expressou meu desejo secreto. Quando Magnus se retirou, Tâmara queria continuar conversando com sua velha amiga, mas notando-a desconfiada e pouco comunicativa, levantou-se para despedir-se. Fica, minha filha. Quero falar seriamente com você, como faria sua mãe se fosse viva, ainda que me seja penoso abordar o assunto. A senhora desaprova meu noivado, eu sinto. Sim, estou convencida de que cometeu hoje uma deplorável loucura. Não que eu tenha qualquer coisa a dizer do caráter ou da posição de Lilestierna. Ele é um perfeito cavalheiro, mas não é marido para uma moça de 23 anos. É uma união anormal. Ser enfermeira a vida toda não é fácil. Tâmara enrosbeceu vivamente. Há 3 anos eu não teria compreendido a senhora Vera. Hoje meus olhos estão abertos acerca de muitas coisas. A língua das pessoas é solta nos salões e na presença de uma pobre moça assalariada que vai pintá-las. As pessoas se preocupam ainda menos. Compreendo, portanto, que a senhora temesse que eu fosse arrastada no futuro a alguma paixão vulgar. Porque paixão vulgar, e não a lei natural do instinto, a qual você está submetida como qualquer mulher. Você é capaz de prever como será tentada na vida, e se o destino não lhe fará encontrar um homem que despertará paixão no seu coração, uma verdadeira paixão, não a morna afeição que Magno lhe inspira. Não tenho temperamento apaixonado, Vera, e considero o dever e a afeição 2 sólidos sustentáculos. Sei que me tentarão, e os olhos rebrilharam. É uma brincadeira tão desejável a mulher do próximo, especialmente a mulher de um enfermo. Nossos cavalheiros demonstram mesmo manifesta predileção por essas ligações cômodas que a nada os obrigam. Que importa alguém levar a desunião e a desgraça ao lar do seu semelhante, desde que se satisfaça a vaidade? Além do mais, logo que se aborreçam da mulher, ela é jogada fora como uma luva já muito usada. Só que, quanto a mim, não me entusiasmarei por um homem que venha me oferecer a vergonha ou o adultério. O nome e a honra de Magnus me confia e de guardá-los dos intactos, e espero firmemente ser feliz com ele, pois considero o casamento de um ponto de vista completamente diferente. Para mim, antes de tudo, a união das almas, a semelhança de gostos e tendências, a harmonia de temperamentos, a estima e a confiança recíprocas, enfim, suficiente amor para suportar pacientemente os pequenos defeitos que todos nós temos, bem como as flutuações do humor, os fúteis divergências inevitáveis na vida em comum. Eis a base sólida de uma união feliz. Essas condições nós a temos. Em que pode isso mudar com a doença de Magnus? Eu a deploro por ele, pois na sua idade é duro estar acorrentado a uma cadeira de rodas. Para mim, é uma razão a mais para amá-lo duplamente, pois serei tudo para ele, e os caprichos de um doente são mais agradáveis de suportar do que as pretensões, as infidelidades e com muita frequência os maus tratos de um homem sadio. Percebo pelas suas palavras que sua decisão é irrevogável. Deus permita que você nunca se arrependa, observou a baronesa suspirando. O almirante também ficou muito admirado, mas considerou a coisa pelo seu lado bom e respondeu rindo às apreensões de Vera. Por que a senhora se atormenta? Tâmara é uma mulher de boa cabeça e coração firme. Teve muitas e boas lições na vida para saber o que está fazendo, e certamente Magnus vale mais sem os pés do que Taruf, o patife com 4 patas. A baronesa riu e levantou os ombros. A notícia do noivado da senhorita Ardatov com o barão paralítico
espalhou-se por toda a cidade como rastilho de pólvora, suscitando as mais diferentes apreciações e um mexerico generalizado. Os candidatos rejeitados encaravam a escolha como uma pilhéria de mau gosto e um insulto pessoal. As tias e as mamas furiosas, ao verem seus queridos meninos mimados preteridos por um enfermo que ninguém havia considerado como rival, não pouparam à moça expressões venenosas. Enfim, todo mundo estava descontente, ainda que em realidade o casamento não afetasse a ninguém. Tâmara não ignorava as disposições hostis da sociedade, mas não lhes prestava a menor atenção. Saía muito, divertindo-se deliciosamente com os olhares atravessados, os sorrisos constrangidos e o despeito mal dissimulado com o qual a felicitavam. 2 dias antes da partida para Estocolmo, ela quis assistir com a baronesa a um concerto em favor de uma instituição de caridade, e no qual tomaria parte Robstein. Ao tomar o seu lugar, percebeu que tinha ao seu lado a senhorita Petronella, tia de um jovem conde. Trocaram apenas um cumprimento ligeiro, pois o jovem artista acabava de sentar-se diante do piano e toda a atenção se concentrou nele, mas no intervalo elas conversaram, e como um velho general, aproximou-se e felicitou Tâmara. A velha senhorita viu-se obrigada a dizer também qualquer coisa. Permita-me, senhorita, expressar-lhe igualmente meus votos, disse ela num tom desagradável. Só que confesso não saber muito bem o que posso desejar-lhe. A escolha de um paralítico por uma moça bela e rica é tão estranho que as felicitações, num caso desses, soam como nota falsa. Tâmara mediu com olhar frio e zombeteiro o rosto bilioso e irritado de sua interlocutora e respondeu: muito obrigada, senhorita. A despeito do tom um pouco ambíguo das felicitações que me transmite, sou muito sensível ao interesse que minha escolha inspira, mas na verdade sua emoção é supérflua. Não obrigo ninguém a imitar minha atitude. É de meu gosto em preferir um estropiado do corpo do que um estropiado da alma. Desposar um homem encantador e inteligente que me ama pelo que eu sou, em lugar de qualquer libertino arruinado que me corteja apenas por causa do meu dote. A velha dama ficou rubra de cólera sob a espessa camada de cosméticos. Oh, não desejo contestar que esse bravo jovem seja menos interessante do que todos os outros homens. Ele sabe bem da dificuldade de interessar uma mulher pela sua pessoa. Eu lhe pediria, senhorita, não se esquecer de que o bravo jovem de que a senhora fala é meu noivo, observou Tâmara com um sorriso. Aliás, nem o senhor Lestema, nem eu temos que dar satisfações alguma de nossos atos e nenhuma obrigação de declarar à sociedade os motivos que nos levam ao casamento. A baronesa, que ouvira essa pequena altercação, interferiu na conversa, dando-lhe outro rumo. No dia prefixado, Tâmara partiu para a Suécia, mas não ficou lá mais do que 2 semanas, tempo necessário para preencher as formalidades indispensáveis e visitar o túmulo de seu benfeitor. Passou o dia inteiro no pequeno castelo à beira-mar, onde Sederstedt fora sepultado. Por longo tempo ela chorou e orou junto do túmulo do homem generoso que tão nobremente retribuíra a decepção com o bem. Levava consigo, como preciosa lembrança, o medalhão contendo o retrato de Olaf, que ela própria lhe havia restituído da parte de sua mãe. Foi um momento de calma felicidade aqueles dias passados ali com a família de seus amigos. A presença de Olga e Jorge encheu-a de alegria. As crianças haviam mudado tanto para melhor, estavam tão sadias de corpo e de espírito, que Tâmara concordou em deixá-los com Eveline por alguns anos mais. Ao mesmo tempo, garantiu o futuro delas por meio de uma disposição especial. Sedereste, no seu testamento, as havia excluído dos direitos de sucessão, estipulando que se Tâmara viesse a morrer sem filhos, a fortuna reverteria em favor de instituições de caridade. A moça resolveu, pois, fazer-lhes uma dotação, retirada exclusivamente dos rendimentos que, acumulados até a maioridade delas, lhe assegurariam uma fortuna independente, sem desrespeitar a expressa vontade de Olaf. Concluídos esses arranjos, ela partiu com Eveline para Paris e para a Alemanha, e ao final de junho regressou a São Petersburgo, de onde telegrafou a Magnus
com o qual mantivera ativa correspondência durante todo o tempo, informando-lhe que dentro de 4 dias, ou seja, a 28 de junho, chegaria com seus amigos em casa dele, para celebrar o casamento. Bem perto do admirável parque do velho Petenhof, encontrava-se uma grande e soberba vila em estilo russo, com a fachada esculpida e pintada de cores vivas, cercada por um jardim vasto e sombrio. Essa magnífica residência de verão fora construída pelo rico comerciante Miguzov, que a doara a sua filha, a princesa Ugarine. Um belo entardecer de junho, numerosos convidados estavam reunidos na vila, numa área arenosa em frente ao terraço. Cavalheiros e damas jogavam ruidosamente o cricket, enquanto outros conversavam em grupos junto de um elegante balanço e uma bancada de tiro ao alvo. Apenas 2 cavalheiros, comodamente instalados em cadeiras de balanço, entregavam-se ao docejar niente, junto de uma mesa carregada de vinhos, frutas e bombons. A conversa arrastava-se lenta, pois era evidente que cada um deles estava concentrado em seus próprios pensamentos. Um deles era o príncipe Floresco. Com as longas pernas estendidas, ele fumava, acompanhando com o olhar as espirais, que lançava artisticamente para o ar. O segundo era o dono da casa. Esquecido de seu companheiro, ele fitava com olhar fatigado e descontente os jogadores de cricket, sobretudo sua mulher, que com os braços cruzados às costas discutia em altos brados com o oficial dos hussardos, que, ao seu ver, havia jogado mal. Um observador atento teria surpreendido nos olhos do príncipe Arsênio um desdém quase rancoroso, sempre que seu olhar pousava em Catarina, cuja aparência vulgar e maneiras levianas chocavam-no cada vez mais. Naquele momento mesmo, apesar de sua elegante toilette de seda guarnecida de rendas, sua pose ousada, o cigarro entre os dentes, o que torcia sua boca numa careta pouco agradável. Tinha ela uma aparência de tamanho mau gosto que o príncipe fechou os olhos para não vê-la. Nos primeiros tempos de seu casamento, absorvido pelo turbilhão mundano, as impressões sucessivas da viagem, embriagado pela riqueza enfim conquistada, Arsênio vivera em agradável estado de aturdimento. A fruição daquele luxo todo, que envolvia seu título e sua pessoa com o brilho que lhe convinha, levara-o de certa maneira a esquecer Catarina. Mas à medida que o hábito enfraquecia tal sentimento, a esposa na qual tudo desagradava-lhe, exceto a riqueza, se lhe tornava cada vez mais uma carga. Sua vulgaridade, sua escassa inteligência, sua suspeita moralidade inspiravam-lhe a aversão sempre crescente, que ele dissimulava habilmente. Um lacaio, que lhe apresentou uma carta, arrancou Ugarine de seus pensamentos. «Alguma notícia desagradável?» perguntou Floresco, notando que seu amigo ficara enrusbecido ao ler. «Não. A carta é de Liliestema, que me convida a comparecer depois de amanhã para assistir ao seu casamento com a jovem milionária tola. Eis aí uma diabinha que em verdade teve mais oportunidade do que merecia», observou Floresco. «Ai, é incrível até que ponto essa moça é venenosa e orgulhosa. Sua língua é uma verdadeira navalha, e o retrato que ela fez de mim não o esquecerei tão cedo. Ah, sim, eu também sei de algo a respeito disso, pois andei experimentando seu orgulho e sua língua. Estávamos um tanto em guerra e será muito engraçado encontrarmos-nos agora como primos. Contudo, esse casamento é um enigma para mim, porque ela se liga ao paralítico e porque Magnus, que é um rapaz inteligente, arrisca-se a uma imbecilidade dessas. Mistério. Quanto às intenções do barão, não compreendo nada, mas as delas são claras. Na minha opinião, é antes de tudo uma desforra e um escárnio tirados a todos os que não lhe deram valor no tempo devido. Em segundo lugar, isso para ela será a liberdade ilimitada. Rica como é, abrirá seus salões, receberá toda Petersburgo e escolherá livremente o amante, sem ferir direitos de ninguém. Meu Deus, Magnus não pode ser ciumento sem tornar-se ridículo. E ainda que ela seja uma excêntrica, é claro que mais cedo ou mais tarde ela se cansará desse marido idealista. Ambos riram animadamente. Partirei amanhã pela manhã e estarei de volta no dia 29, acrescentou Arsênio.
Venha à tarde e eu lhe contarei o que houver visto e observado. Emílio chega por hoje de repousar, exclamou naquele momento Catarina. Venha, vamos iniciar uma partida de tênis, e Olga Petrovna morre de tédio sem você. Floresco apanhou o boné e desceu ao jardim. Assênio seguiu, mas evitando os convidados, enveredou por uma passagem sombria e, alcançando o pequeno bosque isolado, atirou-se a um banco. A lembrança de Tâmara ressurgiu nele com todo o vigor. Sua face delicada e encantadora projetava-se ante seu espírito envolvido em estranha e sedutora auréola, e foi para pensar nela sem ser perturbado que ele procurara a solidão. Interessava-lhe aquele tipo de mulher que ele vira desenvolver-se e amadurecer sob seus olhos, e que em tantos aspectos diferia da turba de criaturas insignificantes que conhecera. Lembrou-se das primeiras entrevistas com Tâmara. Ela estava despertando para a vida, e a primeira aspiração de amor daquele pequeno coração ingênuo e confiante fora ele quem despertara. Ela não conseguiu nem mesmo disfarçá-lo, sem temor e sem falso pudor, e o olhar puro e límpido da moça refletira claramente seus sentimentos, algo que ele ignorava extinguira subitamente ou velara aquele amor ingênuo. Como noiva de Taros, ela pareceu-lhe uma mulher amorosa e doce, cheia de confiança e boa vontade, mas isenta de paixão. Em seguida veio a desgraça, e dos escombros de sua existência desmoronada emergiu uma mulher enérgica, ativa, que, sustentada pela sua altivez, só contava com o apoio de seu talento, inabordável sob a camada de gelo que a envolvia. E, no entanto, estranha ao coração feminino, no fundo da geleira, abrigava-se a aspiração ao verdadeiro amor. Que profundo reconhecimento não deveria suscitar no coração de Tâmara o amor desinteressado de Magnus, seu desejo de colocá-lo ao abrigo de necessidades e humilhações, a ponto de ela tomar a iniciativa de escolhê-lo entre todos os demais para dedicar a vida àquele doente e pagar-lhe assim sua dívida de gratidão. Que a tarefa estaria acima de suas forças era fato indiscutível para Assênio, mas constituía fenômeno digno de estudo semelhante sacrifício. No dia seguinte, ao saltar na estação, às 6 verstas, da qual ficava a propriedade de Magnus, Assênio encontrou uma carruagem à sua espera. A noiva já chegou, perguntou ele ao lacaio que o ajudava a subir. Não, Alteza. Ela somente chegará amanhã pelo trem das 4 horas e às 7 terá lugar a cerimônia de casamento. O almirante, a baronesa de Raban e Madame Ericus lhe farão companhia. Magnus recebeu o primo com bastante cordialidade e, após a troca das primeiras saudações, disse-lhe com um sorriso: sem dúvida que meu convite o surpreendeu, claro. Você nunca imaginou assistir ao meu casamento. É, disse Assênio, cruzando as pernas e mordiscando as pontas do bigode, com ar pensativo. Francamente, Magnus, não imaginava que você se arriscaria a uma coisa dessas. Em todo caso, você tirou a sorte grande. Tâmara Nikolaeva é uma mulher excepcional. Com qualquer outra. Minha decisão teria sido uma loucura, porém, por mais indigno que eu seja da felicidade que me coube, não tive coragem de rejeitá-la. É preciso conhecer como conheço toda a riqueza da alma de Tâmara, as qualidades incomparáveis de seu coração e de seu espírito para compreender toda a felicidade de viver na sua intimidade. Sim, eu sei da longa data que os gostos de ambos se harmonizam e que ela sempre defendeu. Você com um calor que fazia supor que ela previa o casamento de vocês, disse Assênio rindo. Notei que você mandou fazer belas reformas na sua vila. Fiz algumas restaurações e arranjos para receber o meu bom anjo. Você quer ver meus aposentos lá do outro lado do salão? Certamente, se você me autoriza. Então tenha a bondade de chamar Frederico. Por quê? Eu mesma empurrarei sua cadeira. Os 2 jovens atravessaram o salão e Magnus mostrou ao primo um amplo gabinete, onde funcionava a biblioteca e um belo toucador, decorado com seda branca, flores e obras de arte, destinado à sua futura esposa. É encantador. Mas ali, além daquela porta, está sem dúvida o santuário de Psique. Pode-se ver também, ou a entrada é proibida aos profanos,
A ordem não é tão severa, pode ver se você quiser, respondeu Magnus com um sorriso. Arsênio levantou curiosamente o cortinado e examinou o aposento contíguo, que era o quarto de dormir. Estava todo decorado de seda rosa entremeada de musselina branca. Cortinas de renda cercavam o leito e a penteadeira. Era um recanto maravilhoso, mas o príncipe pensou em seu foro íntimo, que cores sombrias conviriam melhor à jovem baronesa, para sonhar ali seu estranho sonho de amor, do que aquele ninho cor-de-rosa e perfumado. No dia seguinte, Arsênio dormiu até tarde, notando em seguida que Magnus parecia pouco disposto a conversar. Mandou selar um cavalo e deu um longo passeio. Pretendia estar de volta ali pelas 4 horas, mas tendo atrasado um pouco, soube que a noiva já chegara com os amigos. O príncipe apressou-se em arrumar-se e apresentou-se ao primo, que já estava pronto e conversava com alguns senhores que ele apresentou. Era um velho médico das vizinhanças, o pastor protestante e um proprietário vizinho. A cerimônia deveria ter lugar numa capela junto à residência. A mãe do proprietário anterior, tendo sido ortodoxa, havia construído e Magnus a mandara restaurar especialmente para o seu casamento com Tâmara. Quando todos se reuniram na capela, Arsênio ficou com os olhos pregados na porta, pela qual deveria entrar Tâmara. Ele não a vira mais desde o dia em que ela desmaiara no ateliê do senhor Belzoni, e não poucas alterações haviam ocorrido desde então. Dentro em breve, ela surgiu pelo braço do almirante, pensativa, os olhos baixos, mas encantadora no seu vestido simples de noiva. Com um interesse que ele próprio não tentou explicar-se, Arsênio não deixava de contemplar os noivos, perscrutando avidamente cada traço na face deles. Tâmara estava grave e calma. Acompanhava com recolhimento solene a sagrada cerimônia. Quanto a Magnus, sua emoção era extrema. Estava pálido como um defunto. E quando passou o anel para o dedo da noiva, sua mão tremia tão visivelmente que Tâmara percebeu. Virou a cabeça para ele e mergulhou um olhar tão bom, tão cheio de confiança e afeição nos seus olhos, que ele recuperou instantaneamente o sangue frio e o controle. Por fim, a comovedora prédica do pastor, que em seguida abençoou a união, deixou calmo. Terminada a cerimônia, Magnus apresentou a esposa aos convidados que ela ainda não conhecia. Quando Arsênio aproximou-se e os felicitou, o barão observou com um sorriso: "Sei que vocês se conhecem, mas ignoro se um bom entendimento existe entre vocês. Rogo, pois, aos dois que cultivem um pelo outro a benevolência que deve prevalecer entre parentes próximos. Sem dúvida alguma. Os amigos de meu marido são também os meus", respondeu Tâmara graciosamente, enquanto o príncipe beijava-lhe a pequena mão. Após o jantar, que foi animado pela mais franca alegria, reuniram-se todos no salão e foi organizada uma partida de whist, na qual somente Tâmara e o príncipe não tomaram parte. Sentada perto do marido, a moça conversava, acompanhando o jogo, quando Magnus, virando-se para o seu primo, lhe disse: "Arsênio, você não queria mostrar o parque a Tâmara e fazer com ela um pequeno passeio no lago? A tarde está tão bonita e não queria que ela ficasse entediada no primeiro dia que passa sobre o meu teto", ajuntou ele com um olhar afetuoso à esposa. "Certamente. Sentir-me-ei feliz em acompanhar a baronesa e tratarei de distraí-la, se porém ela me aceitar como cavalheiro", respondeu o príncipe, levantando-se vivamente para impedir a resposta negativa que Tâmara já tinha nos lábios. Sem desejar provocar explicações, ela inclinou simplesmente a cabeça. "Se o senhor príncipe não se importa com o incômodo, aceito de boa vontade como cicerone no meu novo reino." Ela se levantou e chamou Percival. O grande terra-nova do barão saltou da sua esteira e veio postar-se junto dela todo feliz. "Veja, a bela castelã estará sob a proteção de 2 fiéis amigos", disse Arsênio com um sorriso algo constrangido. Silenciosamente, eles desceram os degraus da escadaria do terraço. Tâmara recusara o braço do príncipe e, apanhando uma das mãos a longa cauda do vestido, caminhava ao seu lado. Arsênio foi quem quebrou o silêncio. "Se a senhora me permite, vou levá-la primeiro à casa rústica do lado de lá do alveário, as laranjeiras, a criação de fazões e etc.
cada vez mais falador e decidido, fazendo-lhe as honras, como se a propriedade fosse dele. Assênio conduziu a jovem por toda parte, mostrando-lhe as mais belas vistas e contando-lhe a história de cada lugar. Chegaram, enfim, ao lago, e com uma exclamação de espanto e prazer, Tâmara estacou, examinando arrebatada a admirável paisagem. Diante deles, estendia-se uma vasta superfície de água polida como um espelho, colorida pelo sol poente, de reflexos púrpura e dourado. Colinas arborizadas, cortadas aqui e ali por rochas abruptas, viam-se ao longe, nos limites da propriedade. Mais abaixo, ao cabo de uma elegante descida, balançava um bonito barco pintado de branco com uma faixa vermelha. Em letras douradas lia-se nele o nome de Tâmara. Um barqueiro vestido de marinheiro esperava os dois. Como é bonito isto aqui, disse a moça, aceitando a mão de Assênio para subir ao barco, instalando-se diante dele. Sim, muito bonito, e desejo que seus novos domínios lhe agradem, respondeu o príncipe, observando com um misto de interesse e de curiosidade o rosto da jovem esposa que se calara, com os olhos fixos à distância e aspecto sonhador. O barco deslizava docemente pela superfície polida do lago, e nem a mais leve brisa fazia-se sentir. O ar estava doce e perfumado, e o rosto encantador de Tâmara harmonizava-se com aquela calma da natureza. Havia recuperado toda a sua boa aparência, a transparente brancura de sua pele e aquela quietude contemplativa que a caracterizavam outrora. A dureza amarga, o olhar hostil e desafiador que o príncipe notara durante as sessões de pintura no ateliê haviam desaparecido completamente. Os grandes olhos brilhantes e límpidos refletiam profunda calma, isenta de paixões e de desejos, e somente a expressão de energia permanecera na pequena boca, voluntariosa para provar que ela não era mais a ingênua menina de outros tempos. Assênio não interrompeu o silêncio que se estabelecera. Não sabia como retornar o tom de uma conversa frívola e animada, mas não tirava os olhos de sua companheira, e sem se dar conta, embriagava-se na contemplação do estranho encanto que envolvia a moça. Sob o peso dessa impressão, o barco aproximou-se da margem e eles retomaram lentamente o caminho da casa. Caíra a noite, uma dessas noites diáfanas, cuja doce claridade envolve tudo como que no véu prateado. Com o coração oprimido, cheio de vaga inquietação, o príncipe caminhava ao lado de Tâmara, ouvindo atentamente o ruído de seu vestido de seda e acompanhando com o olhar cada um de seus movimentos leves e graciosos. Jamais a presença de Catarina suscitara nele aquele sentimento pungente e emocionado que fazia bater seu coração. Foi ela quem rompeu o silêncio dessa vez. O senhor costuma passear bastante em Peterhof? Perguntou, levantando para ele os olhos. Ao encontrar, porém, o olhar ardente que a fitava, uma nuvem passou pela sua face. Sim, sempre que posso. A senhora sabe que Catarina adora festas e a nossa casa está sempre cheia de gente, respondeu Assênio, desviando o olhar. A propósito, tenho umas felicitações a transmitir-lhe. Receio apenas que a senhora atribua a elas pouco valor, visto que vem de uma personagem que lhe é antipática. Por quê? Os bons votos são sempre agradáveis, mas quem lhe pediu para transmiti-los a mim? Não creio ter alguém em Petersburgo que se interesse pela minha sorte. É o príncipe Floresco. Ele estava presente quando recebi a carta de Magnus, convidando-me para o casamento. Encarregou-me então de cumprimentá-la, até que possa apresentar-lhe pessoalmente seus votos, após seu retorno à cidade. Verdade, disse Tâmara com ironia. Vejo que a senhora o julga mal, interpreta falsamente suas intenções, disse com vivacidade o príncipe. Asseguro-lhe, Tâmara, que não há nisso nenhuma segunda intenção. Sem dúvida, estou convencida de que na sociedade todos agem com uma franqueza ingênua, para dizer o mínimo, e que, segundo as circunstâncias, todos são uma tocante sem cerimônia, tanto na polidez como no seu oposto. Minha sociedade, mas é tanto da senhora quanto minha, retrucou Assênio, reagindo ao tom sarcástico da moça. Estavam chegando à área diante do terraço, no meio da qual um jato de água se elevava do centro de um vasto chafariz.
A moça parou e contemplou com uma expressão pensativa o feixe prateado que se refletia na claridade mágica como feito de poeira de diamantes. Não, disse ela após um momento de silêncio. Eu não pertenço à sociedade da qual acabo de falar e não pertencerei a ela no futuro, porque ela me excluiu e me esqueceu. No dia em que todos fugiram da nossa casa abatida pela ruína, perdi a fé e a estima por essas pessoas sem coração e jurei não mais misturar-me com elas. Arsênio mordeu os lábios. Ele também fugira da mansão, onde a desgraça acabava de plantar sua bandeira. Subitamente surgiu em sua lembrança o pequeno rosto pálido e descomposto de Tâmara no vestíbulo e a qual, como todos os demais, ele também dera as costas. A senhora não pensa, então, em abrir os seus salões para a temporada de inverno? Vamos viver para nós, e não para a turba egoísta, a cuja amizade atribuímos o justo valor. Nós nos bastamos, Magnus e eu. Para que precisamos de estranhos? É por isso que duvido que o príncipe Floresco tenha jamais oportunidade de me transmitir pessoalmente suas felicitações. Compreendo seu ostracismo no que diz respeito a Floresco. A senhora detesta por sua falta de polidez, e sei que há uma falta dessa natureza a senhora jamais perdoa. Detestá-lo seria muita honra, respondeu Tâmara com desdém, e dirigindo-se para o terraço, parou no primeiro degrau e prosseguiu. O senhor se engana, Arsênio, ao explicar minhas palavras, atribuindo-as ao rancor. Apenas atribuo a esse cavalheiro seu justo valor, mas tal julgamento já foi feito há muito tempo. Toda sua alma está à mostra na grosseria descarada com a qual tratou uma pobre moça que por necessidade fazia o seu retrato. Esse príncipe Floresco é uma dessas nulidades que para nada servem na vida. Nem trabalho sério, nem dever de qualquer espécie ocupam. Homem de salão elegante, decoração dos bailes e das recepções mundanas. Ele dedica sua existência a essas futilidades. Um dia desaparecerá como um fantasma, para ser substituído por outros inúteis da mesma espécie. Não acho que estou sendo severa demais, pois tenho ouvido falar de muitos vícios e loucuras do príncipe Floresco, mas nunca ouvi falar de nenhuma de suas virtudes. Partindo desse ponto de vista, sua conduta em relação a mim não me surpreende. Quando eu era pobre, ele me desprezou e me tratou com arrogância. Depois que fiquei rica, ele me mostra sua deferência. Está na ordem das coisas. Um vivo rubor queimava a face do príncipe, mas de uma palavra daquele discurso poderia perfeitamente ajustar-se a ele. Contudo, uma invencível fascinação o atraía para a moça, que tão esbelta e diáfana, na sua toilette branca iluminada francamente pela lua que acabava de nascer, se postava diante dele como uma visão tentadora. E, no entanto, muitos virão forçar sua porta, madame. Apesar da sua repugnância, vão abrir caminho até a senhora, para ver a mulher sedutora, bela e inteligente que sacrifica sua mocidade para velar um esposo paralítico. É um quadro ideal, bem raro em nossa época. Sua voz vibrava estranhamente. Inclinando-se para ela, mergulhou nos seus olhos límpidos um olhar de fogo. Tâmara não se impressionou com o olhar apaixonado. Limitou-se a sorrir, e sob a indefinível expressão daquele sorriso, Arsênio recuou um passo. Talvez o senhor tenha razão, príncipe. Admito haver-me tornado agora capaz de despertar tais paixões. A mulher alheia, dizem, é sempre mais desejável e há um encanto todo especial em seduzir e corromper uma mulher, que livre e pobre ninguém havia notado. Se apesar da minha repugnância forçarem minha porta, ficarão todos decepcionados e abandonarão os efêmeros projetos, porque em nosso lar conjugal velarão duas fiéis sentinelas, o amor e o dever. Arsênio nada respondeu. Compreendera a digna resposta que eu prevenia quanto ao resultado de suas galantes investidas. Vamos entrar, disse a moça estendendo-lhe a mão. Permita-me agradecer-lhe pela sua amável companhia e pela paciência com a qual, durante toda a tarde, o senhor colocou-se à minha disposição como cavalheiro Cicerone. O príncipe beijou-lhe a mão e reteve na sua. Prima Tâmara, estarei eu exilado como os estranhos, que vilmente fugiram de sua casa paterna.
Estarei banido da sua casa? Não haverá graça nem perdão para o culpado que se arrepende? Isso não será cristão e nem espírita. O que está o senhor pensando, primo? Respondeu Tâmara com um sorriso alegre. O senhor é nosso parente e será sempre bem-vindo, podendo contar com a amizade da mulher de Magnus. Amo bastante o meu marido, para não partilhar com ele todos os seus sentimentos. E ele lhe tem amizade, e agora vamos entrar. Ela subiu com vivacidade a escadaria e desapareceu no salão iluminado. Assênio seguia, mas, em vez de entrar, atirou-se a um dos bancos do terraço e passou um lenço sobre o rosto inflamado. Mulher sedutora e perigosa, murmurou ele. Só hoje compreendi que, se chegarmos muito perto dela, podemos rolar no abismo. Você sabe que, quanto mais nos rejeita, mais você nos tenta. Permanecerá sempre assim impassível? E esse polido fantasma que você chama de seu marido, bastará a ele para preencher sua vida? Não, o coração deve despertar, e se ele despertar, será por mim, e eu quero e o tentarei. Primo Assênio, venha jantar, disse nesse instante a voz clara de Tâmara. O que está o senhor aí pensando à luz da lua? Será que se tornou um sonâmbulo? Eis-me aqui, respondeu o príncipe, fitando seu olhar ardente na esbelta silhueta da jovem esposa de seu primo.